Olá, bom dia a todos. É com muita alegria que estamos aqui mais esta manhã de reflexão e aprendizado, com base na obra Episódios Diários da benfeitora Joana de Ângeles, na psicografia de Divaldo Pereira Franco. E hoje chegamos ao capítulo de número 50, que tem como título A Morte. Nós iremos trabalhar, o texto de hoje em dois momentos, Hoje e amanhã eu os convido para que vocês estejam aqui comigo novamente, para que possamos refletir, continuar essa reflexão, tá bom? Onde amanhã iremos realizar o encerramento dessa nossa jornada pela obra Episódios Diários, com uma convidada muito especial. Mas não vou estragar a surpresa, vou deixar para amanhã, mas hoje vamos falar sobre a morte, tá bom? Vamos ver o que a benfeitora coloca nesse capítulo. Então vamos lá. Tudo que nasce, vive, morre e se transforma. O corpo se organiza, tem o seu ciclo vital, desagrega-se e modifica as moléculas que o constituem, mediante o fenômeno da morte. A morte é, portanto, acontecimento biológico, inevitável para todas as formas vivas na Terra. Considera a fragilidade orgânica na qual te movimentas e, ao cair do dia, antes do repouso no lar, pensa na possibilidade de a perderes mediante a transformação pela morte. O sono é quase uma desencarnação, e ninguém tem segurança se despertará na aparelhagem física no dia seguinte. Faze uma avaliação do teu dia, busca retificar o em que te enganaste, reprograma as tuas atividades e vive com a retidão que caracteriza aquele que dispõe de pouco tempo, confiando no prosseguimento da vida após o transe. Desenfaixa-te dos elos retentivos com a retaguarda, sempre que te sintas atado, recordando que a vida prossegue e toda vinculação com os caprichos humanos representa sofrimento e programação. Todos os momentos que passam podem ser considerados adeuses. Assim, avança para o amanhã, libertando-te para alcançares o triunfo da tua imortalidade. Todos nós, temos uma única certeza em nossas vidas. Todos vamos morrer. Isso é certo. Mas, ao mesmo tempo, essa certeza é uma certeza difícil, Porque à medida em que nós estamos aqui na nossa vida, vamos construindo afetos, relações que nos fazem, não querer sequer pensar neste momento da morte. Eu, pelo menos, não conheço ninguém que fale assim, eu estou me preparando para a minha morte. A gente se prepara para várias coisas. A gente se prepara para fazer um curso superior, a gente se prepara para casar, a gente se prepara, para um evento, para uma festividade, para várias coisas. Mas eu nunca vi ninguém falar assim, eu estou me preparando para a minha morte. E por que é tão difícil, imaginar esse instante da morte? Porque o instante da morte, ele representa algumas questões, que são difíceis, como, por exemplo, a questão da própria incerteza. A gente não tem muita certeza do que vai acontecer, naquele momento da morte. Por mais que aqueles que são espiritualistas acreditem na vida após a morte, ficam algumas questões, mas será que vai ser tudo certo? Como é que vai ser esse momento? Vai ter sofrimento? Não vai? Vai ter dor?
como vai ser isso? Né? Então, nós, seres humanos, temos dificuldades de lidar com aquilo com o qual nós não temos controle, né? E muitas vezes não teremos mesmo. E aí é quando Joana coloca no texto, quando nós adormecemos, né? Quando nós vamos dormir, que o nosso corpo entra, né, naquela espécie de torpor, é como se nós estivéssemos num quase desencarne, né? E aí a gente começa a pensar assim, mas se morrer isso até que é mais ou menos fácil, né? Porque aí a gente dorme e pronto. Mas normalmente esse momento ele é precedido de questões como, por exemplo, doenças e tudo, e as pessoas têm medo. Então tem gente que tem medo, né, do sofrimento que pode gerar a morte, e tem gente que tem medo da morte propriamente dita, porque tem medo do que é desconhecido, né? Não tem um controle, não sabe o que vai acontecer. Mas a verdade é que, com isso, eu não quero dizer que a gente tem que ficar se preparando para a morte, né? Mas que a gente tenha consciência de que esse período, esse instante pode acontecer, em que nós devemos, em função disso, conduzir as nossas vidas de uma forma bastante equilibrada e serena, de modo que, quando chegar o momento em que nós, né, o nosso corpo físico, né, ele perecer, né, que nós morrermos, né, que nós possamos ter consciência de que fizemos todo o melhor possível enquanto cá estivemos. E aí eu lembro sempre, né, do Mário Sérgio Cortella, ele é uma influência muito positiva, eu gosto muito dos textos e das colocações dele. Então ele fala mesmo, não é a morte que importa, o que importa é o que a gente construiu, né, de valores, de coisas ao longo da nossa existência. O quanto que nós ficamos, porque é aquilo, né? A gente vai passar, mas a gente permanece nas pessoas que continuam e dão seguimento, né, àquilo que nós construímos aqui, a nossa essência, porque nós vamos ficando internamente naquelas pessoas. Então, assim, o corpo físico ele vai, mas o emocional, né, a questão nós, né, o nosso emocional, as nossas influências, os nossos valores, aquilo que nós construímos, isso fica, né, para aqueles que vão permanecer aqui na Terra nessa jornada. Então é isso, né? A morte é um processo natural. A gente não deve olhar para esse fenômeno da morte com angústia, mas sim de forma equilibrada, buscando não ficar, vou me preparar para a morte, não, mas se preparar para a vida, ter uma vida sempre consciente, reta, equilibrada, para que a gente não tenha, em momento algum, né, não passe, né, pelaquela questão de ficar pensando assim, eu podia ter feito isso, se eu tivesse tido oportunidade. Então, que a gente, né, no instante da nossa morte, a gente não fale assim, queria ter amado mais, eu queria ter aproveitado mais as oportunidades, mas que a gente pense assim, eu aproveitei muito as oportunidades, eu amei o máximo que eu pude enquanto eu estive na Terra. E que eu possa, né, que a gente possa ter uma relação com a matéria e com as coisas aqui, que seja uma relação também saudável, sem apegos excessivos e desnecessários. E ao longo, né, desse livro, de episódios diários, Joana de Ângeles foi nos trazendo, pouco a pouco, elementos que vão nos auxiliar, quando colocados em prática, para essa, né, construção de equilíbrio interior, de serenidade, né, de motivação interna para atitudes positivas que vão nos beneficiar e nos trazer crescimento. E também esse olhar amplo sobre a vida, mostrando o que realmente importa, né? E os valores que nós devemos trazer. Então, para a gente poder estar no caminho assim, de encerrar essa nossa reflexão de hoje, enquanto eu pensava, né, na nossa forma de relacionamento com a vida, talvez um sentimento assim, que seja muito trabalhado quando a gente pensa na questão da morte,
é o próprio sentimento do apego, né? Nós somos muito apegados a muita coisa. Então, a gente tem dificuldade de desapegar. Desapegar das nossas coisas, desapegar das pessoas, das nossas relações. E isso acaba nos aprisionando muitas vezes, porque a relação, quando ela é verdadeira, ela é uma relação que ela não é baseada no apego. E aí eu lembrei desse livro aqui do César Said, chamado Floresça Onde Estiver. Esse livro ele é bastante interessante, eu recomendo bastante a leitura, mas eu gosto particularmente, né, de um capítulo aqui que tem como título Abra Mão. É logo no primeiro capítulo, né? E aí esse capítulo fala justamente sobre o apego e fala que talvez um dos grandes desafios que nós vamos enfrentar ao longo da vida é o desapego. E muitos, né, se a gente for parar para pensar, muitos dos equívocos, muitas das coisas que a gente vai vivenciar, né, ao longo da nossa existência, eles estão baseados nesse sentimento de apego. E ele propõe, no término desse capítulo, um decálogo do desapego, que eu gostaria de deixar como uma mensagem aqui final para vocês, né, dessa leitura da manhã, para que a gente possa estar tentando colocar isso aqui em prática, porque é bem bacana. Então, nesse decálogo, ele coloca o seguinte: primeiro, perceba que tudo é passageiro. Tudo, sem exceção. Ou seja, não tem dor que dure para sempre, mas também não tem momento feliz que dure para sempre. Então, a vida requer equilíbrio dentro dessas duas condições, né? Segundo, viva intensamente hoje, sem ansiedade exagerada quanto ao futuro e sem lembranças amargas do passado. Então, nós já tivemos oportunidade de falar sobre isso várias vezes aqui, né? A gente não consegue mudar o que passou e a gente também não vai ter, né, um futuro bom se a gente não construir esse futuro no hoje. Então, eu tenho que trabalhar o hoje e o futuro certamente será consequência daquilo que eu construir no hoje. Terceiro, tente não criar grandes expectativas. E aí não é no sentido daquela coisa que a gente também já falou de deixa a vida me levar, não é isso. Mas uma vez que você tem, né, objetivos para a sua vida, que você trace metas, né, para segui-los e vá se permitindo, né, caminhar passo a passo rumo ao seu objetivo, à sua meta final. Sem ficar imaginando que pode dar isso ou aquilo, sem gerar expectativas desnecessárias. E porque excesso de expectativa muitas vezes vai te levar à frustração, né? Quarto, ouça atentamente o que dizem sobre você e para você, mas filtre com equilíbrio as críticas e os elogios. Então, sempre vai ter gente para te criticar, para te elogiar, e aí a gente tem que ter muito cuidado. Primeiro, a crítica, porque ela pode te levar a uma baixa estima, então você precisa filtrar realmente se aquilo que está sendo dito é real, porque muitas vezes essa crítica pode vir até como um reflexo da imperfeição do outro, e não necessariamente da sua, né? Aquela pessoa que gostaria de fazer uma coisa como você, que gostaria de ser como você, e aí ela não consegue, ela precisa ainda, né, te colocar para baixo para que ela se sinta bem. Tipo, eu não estou bem, então eu vou botar essa pessoa para baixo também para que eu fique bem, né? Porque como é que ela consegue estar bem vendo, né? Eu não acredito. Então, tem gente que é assim, né? Então, a gente, né, não tem que filtrar. A gente não pode também pegar a crítica e absorver tudo, não. Tem que conseguir filtrar. E da mesma forma os elogios, porque o elogio pelo elogio, muitas vezes ele vai alimentar em nós uma vaidade que também não é positiva, né? Que vai nos fazer imaginar que somos aquilo que nós realmente não somos. Então, a gente precisa filtrar. Quinto ponto, liberte-se de tudo que não tem utilidade e se encontra guardado, trancado, parado em sua casa e em sua vida. Vida é movimento.
Se está parado, é porque não está sendo útil, a gente precisa renovar. Então, vamos movimentar. Sexto, valorize cada relacionamento, mas não queira reter ou controlar ninguém. Olha como esse item é super, né, vinculado ao texto que nós estudamos do livro Episódios Diários, em que Joana, em várias oportunidades do livro, nos mostrou o quê? Que nós precisamos trabalhar nossos valores, nossos posicionamentos, nossas condutas, né, tendo uma noção do que é a retidão de caráter, e podemos nos posicionar diante do outro, mas nós não podemos mudar o pensamento do outro. Nós precisamos respeitar o momento do outro, né? Então, a gente não pode querer controlar ninguém, né? A gente vai valorizar o nosso relacionamento e permitir que o outro pense como ele quer pensar, né? Tenha atitudes, mas que respeitando, né, colocando para ele o nosso ponto de vista, mas sem querer controlar ou mudar, permitindo que no tempo que for propício, ele faça as mudanças que são necessárias para o seu próprio crescimento. Sétimo, mantenha contato com quem nada possua ou quase tudo tenha perdido. Saúde, dinheiro, beleza, entes queridos e etc. A verdade é que muitas vezes a gente encara dor e sofrimento como grandes problemas. A gente olha para pessoas que passam por situações desafiadoras e a gente usa daquele sentimento, ah, coitadinho, que pena. Mas, na verdade, esses sentimentos, além de não ajudarem em nada, eles não refletem, muitas vezes, né, a grandiosidade daquelas pessoas que sabem passar pelos desafios da vida, não colocando naquilo ali uma alta carga de sofrimento, mas olhando para esses desafios como sendo uma proposta pedagógica da criação para que eles se desafiem, se superem e se aprimorem a cada dia. Então, muitas dessas pessoas que tudo perderam, que quase nada têm, eles sabem viver com desapego, eles já sabem valorizar o que realmente é importante e cresceram muito diante dessas perdas e têm muito a nos ensinar. Então, que nós possamos não nos aproximar somente daquelas pessoas que brilham, né, que têm, né, recursos materiais, mas que nós nos aproximemos daquelas pessoas que são reais, que passam por situações difíceis e procuram enfrentar essas dificuldades e possamos ajudá-las dentro do possível e aprender com elas também, num ato real de solidariedade. No oitavo item, ele coloca assim: aquiete-se e faça silêncio por dentro, a fim de ouvir seu coração, sua intuição e sua alma. Quantos de nós, mesmo quando estamos em silêncio, estamos ali, ó, com um turbilhão de ideias na cabeça, né? Então, a gente precisa desse exercício, desse silêncio interior, de nos, né, equilibrarmos, acalmarmos, aprender a respirar melhor, a vibrar mais. Então, tudo isso a gente não vai conquistar de uma hora para outra. É através do exercício, da constância, né? O hábito, né, ele vai sendo construído gradativamente, devagar e com certeza, como a gente já falou aqui. Então, a cada dia, um esforço maior, com disciplina, nós vamos conseguir alcançar esses objetivos. Nono, cultive a fé, independente do rótulo religioso que tenha ou não abraçado. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá, né? Então é isso. Nós faremos muito, nós faremos mais, nós devemos ter fé. Fé acende, né? A fé acende aquela fagulha, aquela chama da criação que há em nós e nos faz mobilizar as potências que vão fazer com que nós possamos ter uma atitude proativa diante da vida. Fé é confiança, que nós possamos ter confiança na vida e em nós. E, por fim, ele termina dizendo assim: encontre prazer nas coisas simples da vida. Um sorriso amigo, um raio de sol, uma gota de chuva, um abraço rico de ternura, uma paisagem. Seja mais livre, desapegue-se.
E eu gosto muito desse decálogo, porque, para mim, à medida em que nós nos permitimos uma vida leve e desapegada, a gente consegue se abrir para receber, né, da criação todas as assim, orientações, as intuições que vão ser importantes para o nosso desenvolvimento pleno enquanto estivermos aqui nesta nossa jornada na Terra. Então, que a gente possa refletir sobre a nossa vida de uma forma bastante positiva e otimista, percebendo, né, permitindo que a gente perceba, né, o amor e o afeto de tantos que nos querem bem, que torcem por nós, né, que vibram pelos nossos sucessos, que a gente não olhe somente para o que há de negativo na vida, mas que a gente olhe para o que há de positivo, que a gente olhe na direção da luz e que a gente consiga, né, ao término da nossa jornada, num instante que nós chamamos de morte, estarmos com as nossas consciências tranquilas de que enquanto aqui estivemos, fizemos o nosso melhor. Muita paz para todo mundo, que tenhamos um dia cheio de boas oportunidades, de muito aprendizado, e nós nos encontramos aqui amanhã para o nosso encerramento dessa temporada de episódios diários, onde nós teremos uma convidada muito especial que vai conversar conosco sobre luto. Um beijo grande para todo mundo, muita paz em todos os corações.